O vento quente de Nibiru vergastava minhas vestes enquanto meus olhos percorriam a paisagem avermelhada, marcada por formações rochosas retorcidas. No céu, nossas duas luas dançavam em um balé silencioso, projetando sombras fantasmagóricas sobre as torres de cristal que perfuravam o horizonte da nossa metrópole. Eu sou Kishar, um engenheiro celeste, e desde a minha infância senti um fio tênue me ligando a algo além do nosso mundo. Hoje, esse fio se tornou uma corda vibrante, um chamado irresistível. Fui convocado, junto com muitos outros, à Grande Pirâmide, onde Anu, nosso venerável rei, se preparava para revelar um segredo que abalaria os alicerces da nossa civilização. Seus olhos antigos, carregados do peso de eras, varreram a assembleia solene. Sua voz, embora rouca, ecoou com a urgência da nossa situação. Nibiru estava morrendo, nossa atmosfera rarefeita se esvaía, e a única esperança residia em um planeta azul distante, um lugar chamado Terra. Uma missão. A palavra ressoou em minha mente como um decreto. Meu destino certamente está entre as estrelas. O interior da Tiamat Zumbia, com a energia contida de nossos cristais de propulsão, nos impulsionando através da escuridão fria do espaço interestelar. Painéis piscavam, Davos fluía. Distante, poeira cósmica nos isola. Silêncio tenso. Escolhidos, audazes. A comunicação com Nibiru era um fio tênue, mensagens fragmentadas que nos lembravam de um mundo que começava a parecer um sonho distante. O peso de nossa missão repousava sobre meus ombros, sobre os ombros de todos nós. Encontrar a salvação para nosso povo ou enfrentar o espectro da extinção no vazio implacável. Tela da Tiamat se ilumina, revela a beleza, um orbe azul e branco, majestoso em sua vastidão. Pairava à nossa frente, envolto em véus de nuvens que giravam lentamente. A Terra. Um suspiro coletivo percorreu a tripulação. Depois de uma jornada que transcendeu a própria compreensão do tempo, finalmente havíamos chegado. Aterrissagem suave, em terra desolada. Ar quente e úmido invadiu-me ao entrar. Enki e Nimá. Olhar profundo, admiração e apreensão. Nosso palco, um reino vibrante, a vastidão das cadeias montanhosas da Terra, se estendia diante de nós como um gigante adormecido. Liderava uma equipe de exploradores, nossos avançados scanners geológicos varrendo as profundezas rochosas em busca do que mais precisávamos. Ouro em Nibiru era uma raridade preciosa, mas sabíamos, através das leituras remotas, que este planeta o possuía em abundância. Sua importância era vital. Suas propriedades únicas eram a chave para reparar a atmosfera decadente do nosso lar. Dia após dia, vasculhamos vales e escalamos picos, a esperança diminuindo a cada resultado negativo. Então, um grito ecoou pelo desfiladeiro, cortando o silêncio da paisagem. Um dos nossos, com os olhos arregalados de incredulidade, apontava para uma fenda na rocha, onde veias de um metal amarelo brilhante serpenteavam como rios dourados. A notícia se espalhou como um incêndio pelo nosso acampamento improvisado. Havia luz no fim do túnel. A terra, aparentemente hostil, nos oferecia a chance de sobrevivência. A euforia da descoberta logo deu lugar à dura realidade da extração. O trabalho nas minas era exaustivo, implacável, consumindo nossas energias rapidamente. Inicialmente, nós mesmos cavamos e picaretamos, mas a resistência do planeta e a necessidade urgente de grandes quantidades de ouro nos levaram a uma decisão sombria. Encontramos seres nativos, criaturas primitivas vagando pelas planícies, fortes e resistentes, embora com uma compreensão limitada do mundo. Fui encarregado de supervisionar um grupo deles, forçados a trabalhar sob o sol inclemente. Testemunhei em primeira mão a exaustão em seus corpos curvados, a faísca de rebeldia que cintilava em seus olhos. A exploração gerou sofrimento, e o sofrimento gerou ressentimento. Murmúrios de desafio começaram a se espalhar entre eles, como um vento prenunciando uma tempestade. Uma sombra de dúvida pairava sobre minha mente, um conflito doloroso entre a necessidade de salvar meu povo e a injustiça que infligíamos a esses seres. A crescente insatisfação e as tentativas de rebelião dos trabalhadores nativos estavam ameaçando nossas operações. Enki, com sua mente
mente brilhante e propensa a soluções não convencionais, propôs uma alternativa audaciosa: criar uma nova raça, seres híbridos, que combinassem a força dos terrestres com uma maior capacidade de compreensão e obediência. Nos laboratórios subterrâneos, sob a supervisão atenta de Nima, mergulhamos na complexa tarefa de manipulação genética, entrelaçando o DNA das criaturas nativas com o nosso próprio. Era um processo delicado, cercado de questões éticas que ecoavam em meus pensamentos, mas a urgência da nossa situação silenciava as dúvidas. Finalmente, depois de inúmeros experimentos, eles emergiram, os Adami, os primeiros humanos. Seus olhos curiosos se fixaram em nós, seus criadores. Observei-os hesitantes, dando seus primeiros passos em um mundo que não era totalmente deles. Uma nova espécie moldada pelas nossas necessidades, um legado ambíguo da nossa presença na Terra. A chegada de Enlil, o herdeiro do trono de Nibiru, trouxe consigo uma nova ordem, uma perspectiva mais austera sobre nossa missão. Ele via a Terra primordialmente como uma fonte de recursos valiosos e nutria uma profunda desconfiança em relação à nossa crescente interação com as formas de vida nativas, especialmente a criação dos Adami. Suas visões contrastavam fortemente com a curiosidade e a crescente empatia de Enki pelos seres terrestres. As divergências entre os irmãos se tornaram um foco de tensão crescente em nossa colônia. Eu, muitas vezes, me encontrava no meio, debatendo internamente entre a abordagem pragmática e fria de Enlil e a perspectiva mais compassiva e científica de Enki. Nossas discussões se transformavam em confrontos ideológicos, cada palavra carregada de implicações para o futuro da Terra e dos Adami. O equilíbrio de poder estava mudando, e o destino deste planeta pendia na balança das decisões desses dois poderosos Anunnaki. Com o passar do tempo, nossas colônias na Terra floresceram, impulsionadas pelo trabalho incansável dos Adami e pela nossa tecnologia avançada. Erguemos cidades imponentes, templos que pareciam desafiar a própria gravidade, e desenvolvemos ferramentas e conhecimentos que superavam em muito a compreensão dos habitantes nativos. Os Adami, sob nossa tutela, aprenderam, trabalharam e se multiplicaram, mas a sombra da rivalidade entre Enlil e Enki continuava a pairar sobre nós, dividindo nossa sociedade em facções leais a um ou a outro. Essas tensões internas inevitavelmente levaram a conflitos, a disputas por poder e influência. Eu testemunhei a ascensão gloriosa de cidades prósperas e sua subsequente queda em meio a lutas e discórdias. O brilho do nosso progresso era constantemente ofuscado pela amargura da inveja e da ambição, lembrando-me de que, apesar de nossa origem celestial, éramos tão falíveis quanto qualquer outra criação. Um rugido ensurdecedor ecoou pelos céus, seguido por uma torrente implacável de água que engoliu a terra. O dilúvio. Um cataclismo de proporções épicas se abateu sobre a terra, varrendo cidades, montanhas e incontáveis vidas. Para muitos dos Adami, parecia a ira dos deuses, um castigo pelas suas transgressões. Enlil, consumido pela frustração com a crescente autonomia da humanidade, havia decretado seu fim. Mas Enki, em segredo, escolheu alguns para sobreviver, guiando-os para embarcações seguras, plantando a semente de um recomeço. Eu estava entre aqueles que observaram, impotentes, a fúria das águas, sentindo a dor da perda e a desolação profunda. Quando as águas finalmente recuaram, um novo mundo emergiu, marcado pelas cicatrizes da destruição, mas também pela tenuidade da esperança. O legado dos nossos conflitos e das nossas decisões havia moldado irrevogavelmente o futuro deste planeta. O tempo na Terra sempre fluiu de maneira diferente para nós, os Anunnaki. Agora, Nibiru se aproximava novamente, sua órbita nos chamando de volta ao nosso lar distante. Parei numa colina varrida pelo vento, contemplando a paisagem da Terra, um planeta que havíamos desbravado, explorado e de muitas maneiras transformado. Os Adami, agora órfãos da nossa presença constante, estavam prontos para trilhar seu próprio caminho. Deixamos para trás as ruínas silenciosas das nossas grandiosas construções, um testemunho mudo da nossa passagem. Nossas histórias se transformariam
em mitos, sussurros de seres celestiais que um dia caminharam entre eles. Eu fui um dos observadores, um dos que vieram das estrelas em busca de salvação e acabaram se tornando parte da tapeçaria da história da Terra. Nosso tempo aqui havia chegado ao fim, mas o legado da nossa presença, para o bem ou para o mal, continuaria a ecoar através das eras, moldando o destino da humanidade. A aventura havia terminado, mas suas ondas se propagariam infinitamente no oceano do tempo.